Vamos falar hoje de um assunto chave para a vida cristã, os dons espirituais. Pense nisso como uma caixa de ferramentas divina que cada um de nós recebe. A gente vai mergulhar fundo para entender o que são essas ferramentas, de onde elas vêm e, o mais importante, para que elas servem. Bom, para começar, vamos direto ao que interessa. Dons espirituais não são troféus, sabe? Não são medalhas de honra. São, na verdade, capacitações especiais, ferramentas mesmo. Ferramentas que Deus dá para equipar cada pessoa para uma missão. Ou seja, são coisas funcionais, práticas, e que sempre têm um propósito muito maior por trás. Certo. Se são ferramentas, então, de onde elas vêm? Como é que alguém consegue uma? Essa é a pergunta central que a gente vai explorar agora. Olha, a fonte é uma só, o Espírito Santo. E a distribuição não é baseada em mérito, em habilidade, nem no nosso desejo pessoal. É um ato soberano. É o Espírito Santo quem avalia e distribui a ferramenta certa para a pessoa certa, no tempo certo. Tudo de acordo com os propósitos dele. E quando que isso acontece exatamente? É um processo que acontece todo de uma vez, num momento muito importante. Tudo começa na conversão a Cristo. Naquele instante, ocorre o batismo no Espírito Santo. E é aí, nesse momento, que o dom é entregue. É como se fosse um kit de boas-vindas para essa nova jornada. E esse ponto aqui é fundamental. Os dons são recebidos, não conquistados. Ninguém se esforça para merecer um dom, ele é um presente da graça. E o mais legal é que a história não para por aí na conversão. O Espírito pode muito bem adicionar novas ferramentas nessa caixa ao longo do caminho, conforme a missão vai pedindo. Agora, às vezes, para a gente entender bem o que uma coisa é, ajuda muito a entender o que ela não é. Então, vamos dar uma olhada em algumas confusões bem comuns sobre os dons espirituais. A primeira grande confusão, e talvez a mais comum, é misturar dons espirituais com talentos naturais. Um talento, sei lá, para música ou para arte, é algo que a pessoa pode ter desde que nasceu. Já o dom espiritual não. Ele é recebido na conversão e tem um foco bem específico, servir à igreja e ao reino de Deus. Claro que um talento pode ser usado para isso, mas a origem e o propósito principal são bem diferentes. Outra coisa que às vezes se confunde é o dom com o fruto do Espírito. O fruto, amor, alegria, paz, tem a ver com o caráter do cristão, algo que todo mundo deve desenvolver. Já os dons são as habilidades para o serviço. Para simplificar, o fruto é sobre quem a pessoa está se tornando. Os dons são sobre o que ela está equipada para fazer. Pensa assim, o caráter é a base que sustenta tudo. Os dons são as ferramentas que a gente usa em cima dessa base. Isso leva a gente para uma ideia muito poderosa. Não existe cristão sem ferramenta. Cada pessoa, sem exceção, recebe pelo menos um dom espiritual. Ninguém, absolutamente ninguém, fica de fora. Ninguém fica no banco de reserva sem equipamento para entrar no jogo. Isso quer dizer que todo mundo tem um papel ativo e divinamente planejado para cumprir. E aqui vem o outro lado da moeda, que mostra por que a gente precisa tanto um do outro. Se todo mundo tem pelo menos um dom, é igualmente verdade que ninguém tem todos eles. Isso nos torna dependentes uns dos outros. A minha caixa de ferramentas complementa a sua, e a sua complementa a minha. E isso é de propósito, não foi um acidente. Fomos feitos para trabalhar juntos. O que nos leva, claro, para a próxima pergunta. Se todo mundo recebe essas ferramentas e ninguém tem todas, qual é o grande projeto em que a gente está trabalhando? Afinal, por que esses dons são dados? O propósito nunca é pessoal. A missão é sempre maior que a gente. Os dons são dados para servir e fortalecer a igreja, para expandir o reino de Deus e para capacitar todo mundo para a obra. No final das contas, o objetivo é um só: construir, fortalecer e aperfeiçoar, juntos, o corpo de Cristo. E para quem ficou curioso e quer saber quais são esses dons, como ensino, serviço, misericórdia, liderança, as fontes apontam para 4 passagens principais na Bíblia. Esses capítulos aí trazem as listas-chave para quem quiser estudar mais a fundo. Então vamos amarrar todas essas pontas para a gente chegar à nossa conclusão. Essa imagem da caixa de ferramentas divina realmente se encaixa perfeitamente, né? No fim das contas, a ideia central é essa. Toda pessoa que segue a Cristo não é apenas chamada para uma missão, mas também é divinamente equipada para ela. Os dons espirituais são a prova de que ninguém é enviado para a missão de mãos abanando. Eles são o equipamento padrão para o serviço. E tudo isso deixa uma pergunta no ar. Se cada um de nós realmente tem essa caixa de ferramentas divina, feita para construir, para servir, para expandir, a questão que fica é: como é que essas ferramentas estão sendo usadas no mundo de hoje?